Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui é para trazer resultados do fim de semana. Vamos trazer tudo aqui, tá? Começando pela Série A do Campeonato Brasileiro, gente. Vamos passar tudo primeiramente pela Série A. 3 empates por 1-1, né? Já de primeira. Corinthians 1, Bahia 1, Mirassol 1, Vasco 1, Flamengo 1, São Paulo 1. Ah, beleza. 2-2 para Santos e Chapecoense. E também aqui, Remo 2, Vitória da Bahia 0. Aqui, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Grêmio e Fluminense 1-1. Curitiba e Bragantino 0-0. Curitiba e Bragantino 0-0. Repetindo. Botafogo 1, Cruzeiro 0. Aqui também. Também aqui Atlético Paranaense 2, Internacional 0. E o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras 2-1. Aqui também Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, os resultados pela Série B do Campeonato Brasileiro que tivemos neste domingo foram os seguintes. O Novo Horizontino venceu Londrina 4-1. O São Bernardo perdeu para o Ceará 4-3. Ceará 4, São Bernardo 3. América Mineiro 1, Goiás 0. Criciúma 0, Náutico também 0. Foram os resultados desse domingo pela Série A pela Série B do Campeonato Brasileiro. Repetindo, foram os resultados que tivemos nesse domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, a rodada da Série B, né, vai ter seu término nessa segunda-feira, 27 de julho, tá? Então, a gente vai trazer tudo aqui com o decorrer dos jogos. Vamos em frente. E, gente, até me corrijo aqui, antes de passar para a Série C, né, repetindo, antes de passar para a Série C, eu até me corrijo porque vou dar uma checada, mas vai ter jogos da Série B na terça-feira também, tá? Dia 28 de julho. Então a gente vai trazer tudo aqui. Vamos embora. Vamos lá, gente. Itabaiana e Confiança de Sergipe, clássico sergipano, 1-1, placar final. Ferroviária de São Paulo 0, Maranhão também 0. Figueirense 1, Santa Cruz 0. E por fim aqui, o Anápolis venceu Volta Redonda por 4-1. Série C, Campeonato Brasileiro. Continuando. Vamos lá, gente. Ipiranga de Erechim 1, Barra de Santa Catarina 0. Brusque 1, Ituano 0. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Amazonas 2, Botafogo nada. Amazonas 2, Paysandu 1. Detalhe, né? O Amazonas voltou a vencer na Série C após um longo tempo. Amazonas 2, Paysandu 1, Botafogo da Paraíba 2, Caxias 1. Lembrando, né? A rodada da Série C só vai terminar, aí sim, no caso, nessa segunda-feira, tá? A gente traz tudo aqui. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Nacional do Amazonas 1 também para o Iguatu. No jogo de ida também acabou empatado. E nos pênaltis, o Nacional do Amazonas se classificou para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, no caso, quartas de final, né? 5-4 para o Nacional do Amazonas nos pênaltis, para cima do Iguatu do Ceará.
como falei, Nacional do Amazonas, na próxima fase da Série D. A Série D, no caso. Bom, Uberlândia 0, Portuguesa de Desportos 1, mas no primeiro jogo, o Uberlândia havia vencido por 2-0. Então, o Uberlândia de Minas Gerais, no placar agregado, se classificou para a próxima fase da Série D e a Portuguesa de Desportos deu adeus. Vamos lá, gente. CSA de Alagoas 2, São Luís de Ijuí, Rio Grande do Sul 1. CSA de Alagoas classificado para a próxima fase da Série D. ABC de Natal 4, Luverdense 1. ABC classificado. Gama 3, América de Natal 2, mas no placar agregado acabou 3-3, né? Porque o América de Natal havia vencido o primeiro jogo. E nos pênaltis, 4-3 para o Gama, e o Gama de Brasília vai à próxima fase da Série D também. Vamos lá, gente, continuando aqui. Goiatuba 2, Ferroviário do Ceará 1, Goiatuba de Goiás classificado. Vamos ver aqui esse resultado. Asa de Arapiraca 5, Cianorte 1. O Asa mais do que classificado, né? Para a próxima fase. 13 de Campina Grande 1, São José do Rio Grande do Sul 0. Acabou 2-2, né? No placar agregado. São José venceu o jogo de ida por 2-1. E nos pênaltis, 3-0 para o São José do Rio Grande do Sul. E o Zequinha, o São José do Rio Grande do Sul, na próxima fase da Série D também. Vamos lá, gente. Agora resultados dos amistosos dos clubes europeus no final de semana. O Sporting de Portugal venceu o Mônaco da França por 2-0. O Liverpool venceu o Sunderland por 3-2. Também tivemos Juventus 1, Standard de Liège 0. Milan 2, Celtic 2. Karlsruhe 1, Inter de Milão 2. VR Wiesbaden 2, Bayern de Munique 1. Fortuna Düsseldorf 2, 1 para o Borussia Dortmund. Também aqui Porto 2, Aston Villa 1. Continuando. Vamos lá, gente. O Cane empatou com a Roma da Itália por 3-3. O Auckland City perdeu por 2-0 para o Tottenham. O Wrexham, repetindo, né? O Wrexham venceu o Leeds United por 3-2. Outros jogos amistosos. Vamos lá, gente. O Bayer Leverkusen venceu o Kickers Offenbach por 3-1. Aqui também tivemos a vitória do RB Leipzig sobre o Ingolstadt por 1-0. A vitória do Ajax sobre o Berlin por 2-1. Jogos amistosos de clubes europeus. Vamos lá, gente. Aqui, Huracan 1, Banfield 0. Barraca Central 1, River Plate 0. Aqui 2 resultados pela abertura do campeonato argentino. Vamos lá, gente. O Akron Tobiat perdeu para o Zenit por 5-0. O Krasnodar venceu aqui o Rubin Kazan por 3-1. O Arkhmat empatou com o Lokomotiv Moscou por 1-1. Aqui, Campeonato Russo, primeira rodada. Vamos lá, gente. Grêmio 2, Flamengo 2, Palmeiras 0, Misto 0, Corinthians 4, Vitória da Bahia 0. Esses 3 resultados pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos lá, gente. Mirassol e Ferroviária 1-1. Portuguesa de Desportos 2, Santos 1. O Palmeiras perdeu para o Bragantino 3-0. O Corinthians venceu o Itapirense 4-0. O São Paulo empatou com o Osasco por 1-1. Aqui resultados pelo Campeonato Paulista Sub-20. Vamos lá, gente. Caravaggio 3, Juventus de Santa Catarina 1.
pela Série B do Campeonato Catarinense. Bom, pelo que eu entendi, né, o Juventus foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Catarinense, o que eu entendi. Depois eu corrijo aqui se estiver errado. E o Hercílio Luz foi o clube que subiu, tá? Da segunda divisão para a primeira do Campeonato Catarinense, já para a próxima temporada. Vamos lá, gente, times campeões aqui. Série B, Campeonato Maranhense. O Araioses venceu por 2-1 o Lago Verde e se sagrou campeão da Série B do Campeonato Maranhense. Tanto o Araioses quanto o Lago Verde estão de volta à primeira divisão do Campeonato Maranhense para a próxima temporada. Aqui também o Cardoso Moreira venceu o Búzios por 2-1 e venceu também o título do Campeonato Carioca da Série C. Vamos lá, gente. São Caetano e Santo André, 0-0. Juventus da Rua Javari, 3. Paulista de Jundiaí, 1. E Linense, 3. 1 para o Marília. Resultados aqui pela Copa Paulista. Vamos lá, gente. O Elfsborg venceu o Malmö por 2-1. Campeonato sueco. O Impact de Montreal perdeu por 1-0 aqui para o Inter Miami. Inclusive o gol, pelo que eu fiquei sabendo, foi do Luizito Soares, tá? Impact de Montreal 0, 1 para o Inter Miami, Major League Soccer. Vamos lá, gente. O Orlando Pride venceu o Chicago. Orlando Pride 1, Chicago Red Stars 0. Aqui pela Major League Soccer feminina, tá? Por fim, tivemos também aqui a vitória do Cruz Azul do México sobre o Toluca por 3-1. Esse jogo foi válido pelo troféu Campeón dos Campeones, como é chamado lá, né, no México. E o Cruz Azul, com essa vitória sobre o Toluca por 3-1, conquistou o título desse torneio, que é o equivalente, gente, aqui à Supercopa do Brasil, tá? Sendo que lá é diferente porque é o campeão do primeiro turno, digamos assim, do campeonato mexicano, que no caso foi o Toluca, com o campeão do segundo turno da última edição, que foi o Cruz Azul, beleza? Então, temos esse torneio aí, o equivalente, volto a repetir, a Supercopa do Brasil, beleza? Então é isso. Volto a repetir o placar. Cruz Azul 3, Toluca 1, Cruz Azul campeão. Vamos lá, gente. Werder Bremen 2, Bochum 0. Aqui jogo amistoso também. Vamos lá, gente. Comentando um pouquinho aqui de VR Wiesbaden 2, Bayern de Munique 1, né? Esse jogo que foi o primeiro jogo de pré-temporada do Bayern de Munique. Aconteceu no último sábado na Brita Arena, casa do VR Wiesbaden, né? Bom, gente, só passando os autores dos gols, antes de comentar o jogo propriamente dito, que eu não vi todo, já vou dizendo aqui, tá? Então o que eu vou comentar vai ser dentro do que eu vi, na verdade, e do que eu fiquei sabendo depois aqui, de como aconteceram os gols, por exemplo, tá? Eu vou mais me apegar a isso. Vamos lá. Ibrahim Chala fez o primeiro gol do VR Wiesbaden no primeiro tempo e assim permaneceu durante todo o primeiro tempo, tá? Acabou 1-0. No segundo tempo, o Tom Bishop, num pênalti sofrido, bateu e empatou o jogo para o Bayern de Munique e aos 83, isso aí. Aos 83 minutos de jogo, o Lucas Schleimer fez o gol da vitória do VR Wiesbaden. Nessa vitória por 2-1, né? Bom. Gente, primeiro, da parte que eu vi o jogo, né? O Bayern de Munique entrou, para minha surpresa, eu não esperava, né? Quase que não saía. Que o Bayern de Munique entrasse com o time completamente da base, não. Sinceramente, eu não esperava isso. Eu esperava que alguns jogadores do time profissional que já estão treinando, né?
eu até já citei isso em outro vídeo, que eles entrassem como titulares de primeira. Isso não aconteceu. Gente, pelo que eu vi do primeiro tempo, foi o seguinte: o VR Wiesbaden fez um gol numa falha bizarra do goleiro da base do Bayern de Munique, David, acho que é David o nome dele. Não vou me recordar aqui o nome, gente. Ele tenta sair jogando, erra o passe, e o jogador do Wiesbaden, do VR Wiesbaden, cara a cara faz gol. Beleza? Após isso, e aí foi a parte que eu vi o jogo mesmo, né, que eu prestei mais atenção, o Bayern de Munique sem construção de jogadas, né? Era um menino jogando e muitos erros de passe, saída lenta de passe mesmo. Não teve uma grande construção de jogada. Não é que não criou, tá? Da parte que eu vi o jogo, eu consegui ver, procurei prestar bem atenção e teve até criação de jogadas, mas sem um chute de fato perigoso, que de fato botasse o goleiro do VR Wiesbaden para trabalhar mesmo, tá? Então é meio estilo mosca de padaria, seus amigos entendem, né? Aquele roda, certo? Mas não chega, não vai mesmo, certo? Então o Bayern de Munique parecia muito isso, tocando a bola sem ter nem pra quê, sem ter um propósito, né? Eu entendo, volto a repetir, eram garotos jogando, não tinha ninguém do time principal do Bayern no primeiro tempo. E aí, gente, a partir de agora, são as informações que eu peguei do segundo tempo. Lembrando, eu não vi o segundo tempo do jogo. O que eu vou passar, repito, são as informações que procurei pegar para passar um resumo mínimo, pelo menos, do que foi o jogo. O Vincent Kompany, ele alterou o time completamente para o segundo tempo. Ele botou, por exemplo, o Sven Ulreich, né, que é o goleiro que é do time principal, é o terceiro goleiro, e ele, entrou em jogo, né? Entrou para jogo. O João Palhinha, que é um volante que tá aí, gente, até agora não saiu do Bayern. Ele até deu uma declaração falando que quer lutar por posição. O diretor do Bayern de Munique falou que ele não tá nos planos, mas é isso, fica dito pelo não dito. Por enquanto, ele é jogador do Bayern de Munique e não saiu para canto nenhum, tá? E vai ficando porque tem contrato. E sendo utilizado, né? A propósito. Ele entrou no segundo tempo, quem também entrou foi o Tom Bishop, né? Que inclusive já falei aí, que marcou o gol, cobrando pênalti. O Arion Ibrahimovic também entrou, né? É um jogador que hoje em dia é o reserva ali da ponta esquerda do Bayern de Munique, no profissional. É um cara da base, voltou de empréstimo e vai ser utilizado. Quem também entrou aqui, gente, mais que eu posso citar do time profissional do Bayern, Sacha Boey, também lateral. Outro que o Bayern de Munique não tem, como é que eu posso dizer para os amigos, por opção de utilizá-lo no time profissional para essa temporada, mas ele vai sendo utilizado porque é isso, não tem outro lateral por enquanto à disposição, ele vai ficando, gente. Deve até fazer parte do time, tá, durante a temporada, caso não seja vendido. Pelo menos como opção, ele deve ficar aí. Se não for vendido, lógico, volto a repetir. Armindo Siebe, outro jogador que entrou no segundo tempo, que esse é outro que o Bayern de Munique quer vender, tá? É um jogador que subiu para o profissional do Bayern na temporada passada, mas não teve lá grandes oportunidades, tá? Sinceramente, não teve não. Então, assim, gente, foi basicamente isso. O time do Bayern, lógico, com mais alguns jogadores, mais outros, digamos assim, jogadores da base, né? Que também fizeram parte desse 11 do segundo tempo do Bayern de Munique. Bom, é isso. Derrota por 2-1, primeiro jogo de pré-temporada. Para mim, na minha opinião, isso é normal, tá? É o primeiro jogo de temporada, de pré-temporada. Mesmo meninos, grande parte ali que fizeram parte da partida, digamos assim, eita, redundância total, mas é por aí. Mas sentem também o jogo, né? Estavam sem treinar, estavam treinando apenas há uma semana, então, normal essa derrota, sinceramente. E, bom, próximo jogo do Bayern de Munique, né? Na pré-temporada,
vai ser na próxima quinta-feira. Quando chegar mais perto eu falo com mais detalhes, mas será contra o Rotasch Eger. É um clube da 8ª divisão do campeonato alemão, tá? Esse clube vai enfrentar o Bayern de Munique. Geralmente esse clube enfrenta o Bayern de Munique toda a pré-temporada. Após esse amistoso, né? Eu já havia trazido isso em outro vídeo. O Bayern vai viajar para a turnê que geralmente faz na pré-temporada, que é a Audi Summer Tour, beleza? É pela Coreia e outros lugares da Ásia, beleza? Então é isso, gente. Fecho por aqui esse vídeo. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, se inscrevam no canal, é bem importante mesmo. E